Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal, podcast Os Notáveis, para levar a história do nosso povo ao mundo e também prestar um serviço para a sociedade, um serviço de informação. E hoje nós preparamos aqui um podcast muito especial, como foi anunciado aí, né, durante toda a semana. A gente vai falar sobre o luto e ao meu lado está ela, que ganhou Melhores do ano 2024 como psicóloga do ano. Olha que legal, hein? Tamires Aquino, novamente aqui no podcast Os Notáveis. E pode ter certeza que as perguntas que foram nos enviadas, né, vai servir para você que talvez não fez nenhuma pergunta, mas que vive também essa questão do luto. E num dia como hoje, que é dia de finados, nada melhor do que ouvir orientações de uma profissional que dedica muito o seu tempo e preparou muito para fazer esse podcast com muito carinho para você. Tamires, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao podcast Os Notáveis. Hoje, você, no podcast anterior, você falou sobre a história da sua vida, né? Falou um pouquinho da sua história, da sua trajetória, e hoje nós vamos falar de um assunto assim, muito doloroso. Acho que posso usar esse termo, né? Muito doloroso assim, para muitas pessoas que vivem. Quem nunca viveu o luto ou vive o luto, né? Seja bem-vinda novamente ao podcast Os Notáveis. Obrigada, Patrick. Como vocês já sabem, né, pela minha história, eu sou psicóloga. Hoje eu sou psicoterapeuta e analista, estou especializando em saúde mental e psicopatologias. E hoje, né, falar sobre esse assunto é um ato, talvez, até de compaixão que nós temos aí pelos seus seguidores ou pelas pessoas do mundo que vão ter acesso a esse conteúdo, Patrick. Isso mesmo. Gente, para quem assistiu aí o podcast da Tamires, a gente havia falado sobre isso, sobre essa questão de fazer um podcast sobre o luto. E você vai gostar. Eu tenho certeza que o assunto, apesar de ser doloroso, como eu disse, o podcast também tem essa questão de quebrar tabus, de falar de assuntos relevantes que são necessários serem falados. Enquanto isso, antes de começar aqui o nosso podcast, nós temos algumas perguntas aqui que foram enviadas pelos nossos telespectadores, pelos nossos ouvintes. Antes disso, eu vou pedir a Tamires para pegar aqui, como eu sempre faço, né, a palavra de Deus. Eu começo os meus programas com a palavra de Deus. Ela vai pegar o versículo e eu vou para o intervalo comercial agradecer aqui os meus apoiadores e, na sequência, a gente volta falando sobre o luto aqui no podcast Os Notáveis. Eu vou também aproveitar e pegar a palavra de Deus aqui. Agradeço a Clínica São Lucas. Já faz parte da vida de Brasília de Minas, cuidando de sorrisos com excelência e dedicação, com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. Oferecemos tratamentos personalizados para transformar a saúde e a estética do seu sorriso, seja para clareamento, implantes, ortodontia ou qualquer outra especialidade. Venha conhecer a São Lucas Odontologia e descubra por que somos referência na cidade. Estamos localizados na Rua Camilo Prates 356A, no coração de Brasília de Minas. Agradeço Jovasson Sonorização. Qualidade não se compara, se conquista. Precisou de som para sua festa, para o seu evento? Jovasson Sonorização. Áudio profissional 389-9942-6822. Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos, em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas, 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar Tintas e Acabamentos. Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Taiobras é Taiobras Baterias, Grande Osmar, fica ali na Rua Josefina Palma, 451, fone zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade, é no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama. RG Despachante, o melhor preço da região.
todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner. Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone Zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom. É isso aí, depois de agradecer os nossos apoiadores, já estamos de volta, começando agora o podcast Os Notáveis, depois das apresentações, depois de eu ter mencionado aqui qual o tema a ser abordado aqui hoje. Tamires, você já pegou aí a palavra de Deus, o que saiu para você aí? O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Amém. O meu foi o seguinte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Amém. A gente tem que cumprir a palavra, né? Não somente ouvir. Sim. Então vamos lá. Já falamos a respeito do que vai ser abordado aqui hoje e agradecer mais uma vez a disponibilidade da psicóloga Tamires. A doutora Tamires está aqui hoje. Muitos psicólogos não gostam de ser chamados de doutores, mas tem isso? Como é que é? Você posso chamar de doutora? Como é que é? Como você se sentir à vontade. É que está mais relacionado ao sentido de transferência, né? Depende muito do público e da situação. Comumente não somos chamados de doutores, né? Que entende-se quem doutor é quem tem doutorado ou quem é doutor por excelência, né? Como os advogados. Mas muita gente chama os psicólogos de doutores. Sim. Vamos lá então, vamos falar sobre o luto. Tamires, então é o seguinte: o que é o luto e suas fases? Bom, Freud ele tem um texto sobre transitoriedade, onde ele traz que o ser humano ele é transitório e ele precisa passar por essa transitoriedade. Como que é isso no sentido do luto? É onde você tem um processo, onde você perde alguém no caso de morte, né? E você precisa passar por aquilo e dar um sentido para aquela perca do primeiro objeto, né? Ou seja, ressignificar. Né? As fases do luto, aqui existem 5 fases, mas aqui a gente pode abordar sobre 3 fases. A primeira é a negação, né? É aquele primeiro momento que a gente pode dizer, por exemplo, que é o choque. Quando você recebe aquela notícia e simplesmente você fica ali talvez sem ter uma reação específica, ou é um momento que você precisa resolver as papeladas sobre morte, né? Velório, o enterro, é todo um processo ali como que até sua ficha cair, como se sua ficha não tivesse caído. O primeiro momento é a negação, ela gira em torno ali de 10 a 15 dias e você passa por isso. No caso de separação, por exemplo, essa negação pode ser ali da entrada nos papéis de divórcio, né? Seria também como um mecanismo de defesa que a gente que nosso organismo inconscientemente utiliza, né? Seria a da negação. O segundo é a adaptação, né? Como que você vai seguir sem aquela pessoa, retomar a sua rotina, né? Como que vai ser a partir dali? Isso decorre-se ali de 1 mês e meio, 2 meses, até 3 meses. Seria esse processo de adaptação. O terceiro, ele é a aceitação, que é quando nós entendemos aquela partida, quando nós começamos, né, a lembrar das coisas boas daquela pessoa que partiu, dos momentos bons, né, seja isso para com a morte, para com a separação, né, seja para qual for o tipo de processo de luto que você esteja passando. Então, a gente entende-se de forma geral, Patrick, que são 3 fases do luto. São 5, mas assim, de forma geral, essas são as 3 principais que todo mundo experiencia. Eu quero só falar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, que a gente está falando de luto, gente, mas não é especificamente só sobre a morte. Como foi mencionado aqui, existe também o luto da separação. Enfim, durante a entrevista, nós recebemos aqui muitas perguntas super interessantes. Eu quero até agradecer, né, a disponibilidade dos nossos telespectadores em estar enviando aí essas perguntas.
Tá muito interessante, vai ser muito interessante essa entrevista. Eu peço a você que está nos assistindo para ir até o finalzinho, assistir, tirar um tempinho para ouvir cada explanação feita aqui pela psicóloga Tamires, tá bom, gente? Nós falamos então sobre a questão do luto e suas fases. E a outra pergunta que nos foi enviada foi o seguinte: existe luto coletivo? Existe sim, Patrick. O que seria o luto coletivo? O luto coletivo, ele é um típico do luto coletivo são de mortes de grandes personagens ou pessoas que são tidas como herói. A gente tem como exemplo aí os Mamonas Assassinas, Marília Mendonça, Silvio Santos, Cid Moreira, que faleceu recentemente, o Maguila essa semana. São esse processo de luto coletivo. É um tipo, por exemplo, onde todo mundo, né, tinha-se essas pessoas como pessoas próximas, faziam parte do dia a dia. Não são parentes, porém... Sim, não são pessoas consanguíneos, né, laços consanguíneos, mas faziam parte do dia a dia das pessoas, de nós brasileiros nesse sentido, e que tiveram algum marco importante na história da gente de alguma forma. Que legal, isso é uma pergunta bem interessante, olha, informação muito precisa. Tem outra pergunta aqui de nossos telespectadores. Pessoal, já estou fazendo as perguntas, porque as pessoas que nos enviaram as perguntas, eles querem ouvir, querem saber, eu quero ver como é que foi respondido lá a minha pergunta e tal. E por isso que eu peço, mais uma vez, continue com a gente aí até o finalzinho da entrevista, tá bom? Do podcast. Na verdade, não é entrevista, é um bate-papo. A gente está falando sobre o luto para você que está chegando agora. Outra pergunta foi o seguinte: como lidar com as mortes de familiares que aconteceram na pandemia, sendo que o Covid não permitiu que houvesse os rituais? Interessante que eu estava até assistindo uma entrevista do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Ele não pôde estar presente no velório do pai justamente por causa dessa situação. Como lidar então com isso? Então, a pandemia ela foi um marco aí para a nossa geração, né, e para as futuras, onde essas mortes elas se deram no ápice da pandemia, se deram no seguinte contexto, né? Você levava o seu familiar adoecido ali pelo Covid para o hospital e, no caso de morte, você não teve a possibilidade de passar pelo ritual, de ter um velório exposto. Você literalmente recebia um saco preto para ser enterrado. Veio um negócio aqui na minha cabeça agora. Quando acontecem esses rituais, que são tradicionais nos velórios, nos enterros e tal, serve para amenizar um pouco, então, o luto? É um passo importantíssimo no processo de elaboração desse luto, Patrick. Tá. Muitas pessoas, né, lá na frente talvez vai ter alguma pergunta que vai ser relacionada a isso. As pessoas entendem, não vai não, é muito novo, é criança demais para isso, para aquilo. Mas é um processo importante, é um ato, um ritual importante. Por isso que existe esse ritual, que a gente entende que é a última despedida, que é onde você vai poder ver ali, talvez no caixão, entender, né, a passagem que aquela pessoa vai se ausentar da sua vida através da morte, nesse caso, por exemplo. E a pandemia, para essas pessoas que perderam, impediu que elas passassem por esse ritual, então tornando o processo para essas pessoas mais doloroso ainda. Falando sobre ritual, então, aquele momento ali que a gente sempre acompanha quando vai fechar o caixão, parece que é um momento mais doloroso ainda, né? Que parece que é a última vez que você vai estar vendo ali a pessoa. Então, também tem esse lado, vamos dizer assim, de certa forma, para amenizar, mas também tem esse lado bem doloroso, né? Esse momento que vai fechar o caixão. Então, faz parte desses rituais. Faz parte do ritual e faz parte do processo de elaboração do luto. É importantíssimo. A Yasmin Aquino perguntou o seguinte: como lidar com uma pessoa que está passando pelo luto? E o que é recomendado falar a alguém de luto em um velório? Bom, é uma pergunta muito interessante. Você sabe que eu já deixei de ir no velório mesmo porque eu não sei como me expressar quando eu vou até o velório? Isso é uma pergunta interessante da Yasmin, porque realmente tem muita gente que deixa de ir no velório ou no enterro porque não sabe o que falar com a pessoa ali, os parentes da pessoa falecida. Obrigada, Yasmin, pela pergunta. Então, Yasmin, o que acontece? É muito difícil mesmo, até como profissional da saúde, psicóloga, é uma responsabilidade muito grande que recai sobre nós, né, nesse momento de luto, né? Eu mesma já me deparei com essa situação de, às vezes, me perguntar o que é que falar nesse momento. E eu acho que isso serve para todo mundo. Se você não sabe o que dizer, é melhor não dizer nada. Porém, né, dentro das circunstâncias, o que a gente pode fazer para poder se sentir um pouco útil para aquela pessoa? Você pode chegar, por exemplo, e falar para ela: meus sentimentos,
né? Dependendo da intimidade, um abraço. Oferecer serviços essenciais, né? Talvez os primeiros dias ali para quem está no processo de luto é muito difícil cozinhar, fazer alguma coisa. Então, fazer uma comida, arrumar uma casa, são pequenas coisas, são serviços assim que você pode prestar de forma a ser solidário, sem necessariamente ter algo certo. E nunca, de forma alguma, gente, vamos falar sobre nós mesmos, né? Quando você vai no velório de alguém, que alguém perdeu, a última coisa que eu preciso ouvir é sobre a gente, ou sobre nossa experiência com o luto. Aquele momento ali é para você acolher a dor do outro. Então é melhor ouvir. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Você gostaria de conversar? Dá um espaço para aquela pessoa. Se ela falar que sim, escute, né? 8 minutos que seja, ouça. Se não der espaço, você tá ali, do lado. Ó, se você precisar, eu tô aqui com você, tá bom? E tá tudo certo. Você não precisa criar muito. E nunca... Porque às vezes acontece, né, Patrick? Da gente falar, eu já passei por isso, comigo foi assim. Mas aquilo ali não é um momento pra gente falar sobre nossa experiência. É um momento pra você acolher aquela pessoa, né? Que ela teve uma perda muito drástica, seja no luto de morte ou seja para a separação também. A gente não deve, naqueles momentos iniciais, falar sobre nós, sim ouvir o que o outro tem a dizer. Já passei por isso, vai ser assim. Vai passar. Cada um, né? Cada caso é um caso. Vai passar, porque às vezes a pessoa não... Às vezes não, a pessoa já está fragilizada e você colocar ali para ela, minimizar o sofrimento dela, não é legal. Tamires, eu tenho uma curiosidade, assim, já que você falou que não é legal a gente falar da experiência própria, mas eu vejo as pessoas falando muito sobre isso que eu vou te perguntar agora. Chega datas comemorativas, a pessoa perdeu um ente querido, perdeu um amigo, enfim, e tem datas que faz com que parece que a saudade é mais forte. Como lidar num momento que nem esse? Talvez quando você ouve uma música e lembra daquela pessoa, quando chega a data do aniversário, quando chega uma data comemorativa, e aí a saudade aperta e parece que aquele luto volta tudo novamente, aquela dor volta como se fosse no início. Como lidar com isso? A gente precisa entender que o luto, ele não é um sentimento, ele é um processo. Né? Você ouvir uma música, ou ser a data de aniversário, o aniversário de morte, vai te remeter àquela situação traumática, que é a perda. Então, você vai sentir dor e sofrimento. Mas se você tiver passado pelo processo de luto, né? Não que existe uma receitinha para cada um, não é assim. Mas se você tiver passado pelo processo de luto, nos primeiros anos são os mais difíceis. Mas conforme vai passando, você vai elaborando aquele luto, aquela perca, aquela ausência e dando um sentido para ela, um outro significado, né? Na morte, no aniversário da pessoa, dia das mães ou pais, no caso, né, desses entes falecidos, você começa a ter boas recordações sobre aquilo, lembra, ou talvez pessoas têm rituais, né? Vão ao cemitério, colocam flores, no caso de separação, você dá um sentido, porque você não vai ter mais aquela pessoa, aquela data não significa mais algo importante para o casal, por exemplo, né? Então você vai dar um novo significado para aquilo de acordo com a sua história de vida, com a sua experiência. Gente, eu quero fazer uma ressalva aqui, muito importante, porque eu tenho a liberdade de falar sobre isso, e a Tamires, ela esteve aqui falando sobre a vida dela. Eu já mencionei isso no início, e quando ela esteve, ela citou que ela perdeu a mãe dela. Agora, assim, eu quero aqui agradecer a Tamires pela disponibilidade de estar aqui falando de um assunto tão difícil para se falar, quando ela vive também uma situação que as pessoas têm dúvidas. Tamires perdeu a mãe, muito nova, e vocês imaginam o quanto é difícil falar de um assunto assim tão delicado. E eu quero parabenizar a Tamires pelo profissionalismo, pela pessoa que ela é e pela profissional de excelência que ela é também. Então, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo sabe muito bem que a Tamires, ela está aqui falando de um assunto difícil de se falar, que ela viveu e vive, né, até hoje. Então, isso aqui mostra o quanto ela é profissional, o quanto o podcast vem oferecer a você qualidade, vamos dizer assim. E a Tamires não é à toa que é a psicóloga do ano 2024 e 2023 também, né, Tamires? Sim, também foi. Muito obrigada, Patrick. Eu fico lisonjeada com o reconhecimento,
viu? E com a oportunidade de poder trazer um pouquinho de conhecimento, de informação, que são informações até simples, né? Mas que pouquíssimas pessoas têm acesso. Mas de grande valia para quem está nos assistindo, para quem está... E vocês não sabem o quanto ela se preparou para esse podcast. Eu digo isso porque nós, ao longo aí da semana, foi chegando aí as mensagens, a gente recebendo as dúvidas, as perguntas das pessoas, e a Tamires, com muita excelência, se preocupou em fazer o melhor. Isso aqui eu não posso deixar de destacar o profissionalismo dessa grande mulher. Muito obrigada. O maestro Walter é meu amigo e fez questão de fazer essa pergunta. Patrick, gostaria de perguntar à psicóloga Tamires sobre luto de esposa. O maestro Walter, ele perdeu, né, a esposa há um tempo aí atrás. Ele até menciona que depois... sobre o luto de esposa, é normal, mesmo depois de 10 meses, ter medo ou insegurança de assumir um novo relacionamento amoroso? Aí ele ainda pergunta também, quanto tempo é normal superar esse luto? Desde já agradeço, maestro Walter. A primeira dúvida dele é sobre essa questão aí, né? Depois de 10 meses, ele tem um medo ainda e a insegurança de assumir um novo relacionamento. E não sei se existe um tempo determinado para essa questão do luto, né, Tamires? São várias perguntas, né? Walter, isso. Né? Então, Walter, é normal, sim, ter medo. Insegurança. Né? Insegurança. É normal, né? Eu estou acompanhando as perguntas aqui no meu celular também, porque são várias perguntas dentro de uma pergunta só. É normal, sim, ter medo, né? Até porque para o cônjuge que está vivo, né, ele teve uma perca de algo muito grande. Então, ali, né, era uma pessoa do seu cotidiano, todos os dias tinha uma rotina, uma história de vida. Né? E quando se pensa em ter um outro relacionamento, é importante entender que quando a gente assume um relacionamento com uma pessoa, ou se relaciona com outra pessoa após, né, esse período de viuvez, é preciso entender que relacionamento é o início de um ciclo, Patrick. E muitas vezes as pessoas não compreendem isso. Para você ter alguém, né, se relacionar de um namoro ou até um novo casamento, é importante entender que essa pessoa precisa ter espaço na sua vida. Né? Então, de que forma que você lidou com essa perca, com essa morte da sua primeira esposa, é o que vai dizer a sua condição de lidar com outro relacionamento. Porém, né, quando você fala sobre tempo, existe um tempo, né, falou aí, acho que de 10 meses, sobre da morte. Para cada pessoa é individual, né? Não existe um tempo específico. Entende-se na literatura que tem um tempo, né, que você precisa passar por aquilo ali. A partir de determinado tempo está persistindo, a gente precisa investigar o porquê, o que está acontecendo, né? Fazer um acompanhamento psicológico, se for o viável, né, Patrick? Entender aquele processo de luto. Mas se tem-se um desejo de um novo relacionamento, é importante elaborar esse luto, essa morte desse cônjuge, para você iniciar um outro relacionamento. Então é importante refletir, pensar sobre, né, entender os seus sentimentos sobre essa nova pessoa que vai entrar na sua vida. Né? São essas as questões que giram mais em torno dessa morte aí. Quem quiser procurar um atendimento com a psicóloga Tamires, como é que a pessoa tem que fazer? É lá no Instagram? Pode ser através do Instagram, que é @psicóloga Tamires Aquino, perdão. Para marcar, né, um atendimento. Lá tem, no link da bio, tem um contato direto com o meu contato profissional. Para quem é da região de Mirabela, eu atendo na Clínica Med, lá. Para quem é pelo SUS também da região de Mirabela e que tem demanda, eu atendo através do CAPS. E você também faz atendimento online? Também faço atendimento online. Legal. Vamos lá. As perguntas aqui que nós recebemos, já respondemos aqui. Já respondemos, não? A Tamires já respondeu a pergunta do nosso amigo Walter. Inclusive, quem quiser assistir o podcast do Maestro Walter, tá aí no podcast, viu, gente? Pensa numa pessoa maravilhosa. Vamos lá, então. Dando continuidade aqui. Agora é da advogada Maria Caroline. Patrick, gostaria de perguntar aqui para a psicóloga Tamires. Aqui é a Maria Caroline, advogada. Gostaria de deixar minha pergunta para a psicóloga. Como profissional dedicada à saúde mental, como se podem entender os lutos que não são considerados convencionais, como a perda de um animal de estimação ou o término de um relacionamento?
apesar de não serem amplamente reconhecidas pela sociedade, essas experiências podem ser profundamente dolorosas para muitas pessoas. Esses lutos são sentidos da mesma forma que os lutos mais tradicionais? E ela complementa aqui, e como o processo de superação pode ser trabalhado nesses casos? É muito interessante aí, né? São 3 perguntas, né? Isso. Ela fez. Primeiro, ela tá falando aí sobre o luto de relacionamento, o luto da pessoa viva, que a gente chama. Né? A gente pode chamar assim, o luto da pessoa viva. Ela pergunta primeiro sobre a perda de um animal ou estimação. Um animal de estimação ou o término de um relacionamento. Ou um término de um relacionamento, Isso. né? Então, vamos lá. O término, Eita. Pode ir. A morte de um animal de estimação, ela é inteiramente comparada a uma morte de uma pessoa da família, um parente consanguíneo. Os animais, eles despertam nos seres humanos o que há de melhor na gente. Então, é natural que quando se perde o seu animal de estimação, que ele morre ali, você passe pelo mesmo processo de luto como se você tivesse perdido um ente querido, Patrick, porque de fato é. Então, isso é cientificamente comprovado. Os animais despertam o melhor de nós. Tanto que pode observar crianças que têm comportamentos aversivos a animais, seres humanos, adultos com comportamentos agressivos com animais, tendem a ter algum tipo de transtorno mental ou alguma questão que precisa ser tratada. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Mas é animal, é bicho, não sei o que, comprou. Não é assim. É um animal que fez parte ali da sua história. É difícil para as pessoas de fora entender, mas quem tem animal de estimação vai conseguir me entender. É interessante você falar sobre isso, porque eu voltei um pouquinho no passado aqui, lembrei da minha infância. Eu tive um cachorro chamado Pluto e antigamente, né? Eu já tenho um pouquinho, a minha idade já está um pouquinho avançada, e quando eu era criança, tínhamos o costume de morrer um animal, a gente ter um lugar para jogar o animal, né? E é interessante que até hoje, quando eu passo no lugar onde eu joguei o meu cachorrinho, eu lembro dele. É uma coisa assim que me fez... Todas as vezes que eu passo naquele local, eu lembro dele. E o que você está falando aí traduz muito bem esse sentimento. Então, foi um ritual que foi importante para você, né? Tanto que você passa lá e recorda dessa lembrança, né? Uma memória. A outra pergunta dela foi sobre o luto de relacionamento, que é quando a gente fala sobre o luto da pessoa viva, né? Da pessoa viva, quando a gente termina. Um relacionamento, é importante a gente entender que relacionamento não acaba do nada. Nenhum relacionamento acaba do nada. Porém, existe as pessoas que depositam a sua felicidade no outro. E quando essa felicidade não é correspondida ou há uma quebra, um corte, que é a separação, o término do relacionamento, a gente descobre ali talvez uma dependência relacionada àquela pessoa. Né? Então, é preciso entender os seus sentimentos. Vou voltar nisso, porque a gente vai sempre voltar nisso, que é fazer psicoterapia, né? A pessoa precisa viver a vida dela, pôs um fim no relacionamento, você tem que seguir a sua, então você vai trabalhar, né? Já respondendo a terceira pergunta. Você vai focar ali no autocuidado, no autoamor, na sua nova rotina sem aquela pessoa, que também volta na pergunta do Walter, né? Quando ele coloca... a questão de buscar um novo relacionamento. Você precisa passar por esse processo de luto para você elaborar aquele término, para você poder ter a oportunidade, talvez, de viver um novo relacionamento, né? E isso demanda um tempo. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem que... Mas é importante lidar com aquilo. Né, que quando você não lida com um processo de luto, seja ele de qual sentido for, você pode sim desenvolver questões de problemas, né, depressão, entre outras coisas. Você falando sobre isso, e assim, eu não sei se a comparação tem alguma coisa a ver. Um novo relacionamento, a pessoa está vivendo um luto de uma separação, então, pela forma que você falou, é preciso cicatrizar a ferida para depois começar um novo relacionamento? É como se a alma tivesse ferida. Necessita de uma cicatrização? Tem uma música que fala, né? Que a dor do amor a gente cura com outro. Não. Não, a gente não cura a dor do amor com outro. Nós precisamos lidar com aquilo para ter condições de vivermos um novo relacionamento. Mas, famílias, como assim e tal? O que foi muito traumático, por exemplo. Se foi traumático, precisa ser lidado. Foi algo que te trouxe uma coisa ruim? Foi algo que te trouxe uma coisa boa?
Tá, é uma pessoa que está viva, não morreu, você precisa elaborar aquilo, porque sua vida tem que continuar. Sua vida não parou porque seu relacionamento acabou. Sua vida não parou porque seu casamento deu errado. Porque ele não deu errado, né? Seu relacionamento e seu casamento não deu errado. Deu certo até onde tinha que dar, né? Não terminou do nada, porque não termina do nada, né? Talvez os sinais estavam lá e você não quis ver, você não escolheu ver. Parece algo muito duro de se ouvir, mas a realidade é essa, né? Então precisa se fazer uma autoanálise, praticar o autoamor, o autocuidado. O processo psicoterápico é primordial para isso, principalmente esse processo, porque o que a gente vê hoje, Patrick, falando de relações rasas, são pessoas que têm medo de se relacionar até mesmo por isso, passou por um momento traumático, não lidou daquilo da forma que talvez a pessoa deveria lidar, ou não teve um suporte, não teve acesso a esse tipo de informação que a gente está passando aqui agora e simplesmente se fechou para o amor, se fechou para relacionamentos, ou até teve uma perda do cônjuge para a morte e não conseguiu se relacionar de uma forma mais assertiva como gostaria com outras pessoas. Então vai dizer muito disso, né? Do sentido que se deu para aquela perda. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos os nossos telespectadores, a você que mandou sua pergunta, a você que não mandou, mas está aí assistindo. E eu quero pedir, se inscreva no canal, gente. É de suma importância a inscrição de todos vocês. Tem muita gente assistindo os vídeos, assistindo os podcasts e não se inscreveram até hoje. É de suma importância. Então, eles podem tomar uma aguinha para... A gente está falando e tem que molhar de vez em quando a garganta, né? Então, como eu havia dito, é importante a sua inscrição. E eu peço mais uma vez, até eu estou esquecendo de pedir o pessoal para se inscrever aí no canal. Se inscreva, gente, para a gente dar continuidade a esse trabalho aqui muito importante, não só para a população de Brasília e de Minas, mas do mundo inteiro. Como você falou, Patrick, lá atrás, né, a questão de ter preparado para falar, porque justamente por ter vivido e passado por esse processo de luto, eu acabei ficando muito ansiosa, que é natural que todo mundo fique, né? Então... Tamo aí. Não, mas eu digo assim, Tamires, que hoje, nos dias que a gente vive, se a gente não tem um apoio de um psicólogo, de pessoas profissionais de excelência que nem você, se torna até um pouco assim, eu posso dizer que se torna muito difícil dar continuidade com tantas coisas, com tantas informações. A nossa mente tem que ser tratada. E isso aí, não há dúvidas de que a gente precisa de um profissional. E eu quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade. Na verdade, as pessoas estão aí se consultando hoje com um assunto tão difícil de falar, porque existem tabus, muita gente prefere nem mencionar. Eu prefiro nem falar sobre isso. A gente tem que falar, a gente tem que estar antenado às informações a respeito de um assunto tão importante que nem esse. É um dia doloroso, repito, não somente no caso da morte, mas também da separação, porque não deixa de causar dor na alma. O luto é uma dor na alma, né, Tamires? Sim. É isso mesmo? Sim. E engraçado que psicologia significa isso, cuidador da alma, sabia? Olha só, eu nem sabia, viu, gente? É muito interessante. Você falou uma coisa aí em questão de... Hoje, né, a tecnologia e sobre a rapidez. Hoje as pessoas procuram soluções rápidas, né, de 30 segundos. Infelizmente não tem. Um podcast, por exemplo, 50 minutos, 1 hora, mas é onde você talvez... É um tempo importante para você entender e buscar uma ajuda adequada para aquilo ali que você não vai encontrar num vídeo de 30 segundos, falando-se de redes sociais. É verdade. Então é isso aí que eu queria passar e estamos passando a vocês. Vamos dar continuidade aqui então às perguntas. Nossa, o pessoal participou bastante. Uma pessoa faz o seguinte, se eu não me engano é a Tati: comportamentos que ajudam a lidar com o processo de luto. Ela deve estar perguntando sobre alguns comportamentos que podem ajudar, né? Bom, tomar a atitude de fazer psicoterapia é primordial. E ter uma rede de apoio sólida é algo muito, muito, muito importante. E antes de psicoterapia e de rede de apoio, é importante o retorno à nossa rotina. Porque quando você perde alguém, é uma pessoa, por exemplo, que saiu para trabalhar e não voltou, né? Porque ela faleceu. Então, houve uma quebra ali na rotina e a partir daquilo ali, você fica numa espera, por exemplo, dessa pessoa retornar, ou de alguém que foi para o hospital doente, passa um tempo, faleceu, não voltou para casa, e você fica naquela espera e não retoma a sua rotina, né?
pessoas que trabalhavam, pegaram licença do trabalho para poder cuidar daquela pessoa e aquela pessoa faleceu. E aí você tem que retomar um trabalho. São posições difíceis, mas são posições que a gente precisa tomar, que é o retorno da rotina, é primordial. Psicoterapia é essencial também. Você falou sobre uma questão muito interessante e, inclusive, é assunto da próxima pergunta, qual a importância dos vínculos e da rede de apoio quando vivemos um luto. Você até mencionou a questão do grupo de apoio, né? A rede de apoio sólida... A rede de apoio. Eu falei grupo. Não, serve também, não importa a conotação, né? A rede de apoio sólida, Patrick, a gente pode dizer que ela é o remédio. A gente pode colocar assim, é o remédio para aquilo ali, porque é muito importante você ter alguém do seu lado nesse momento de luto, uma pessoa que você confia, ou um profissional de saúde, ou serviços de saúde, igual o CAPS, por exemplo, é um serviço de saúde que oferece suporte para essas pessoas que estão nesse processo doloroso, difícil, entre outras questões, né? Então, isso é muito importante. E automaticamente, dando continuidade na pergunta, é o mesmo sentido, ela pergunta a importância da atuação de um psicólogo diante do luto. Bom, o psicólogo nesse processo de luto, a gente entra com a questão de auxiliar nesse processo, auxiliar na passagem desse processo. Colocar a pessoa para externalizar os seus sentimentos. Na psicanálise, nós usamos... psicanálise freudiana, nós usamos o dizer de cura pela fala. É quando a pessoa externaliza, ela consegue externalizar a dor que ela está sentindo através das palavras. Então, seria isso, né? E onde nós, psicólogos, conseguimos conduzir aquela pessoa, né, com sessões terapêuticas, trazendo reflexões, questionamentos acerca desse sentimento que ela está passando, que é certamente de uma tristeza ou uma raiva, seja a negação, seja da forma que for que ela estiver lidando com aquilo ali. Ô, Tamires, assim, essa é uma pergunta minha. Existem pessoas ou situações em que a pessoa se torna até revoltada com Deus por causa da perda de um parente, de alguém? Tipo assim, a culpa é de Deus. Por que Deus foi tirar essa pessoa de mim? Ó, Patrick, vai depender muito da questão de fé daquela pessoa. E sim, existem, né, pessoas e questionamentos, né, acerca de Deus, questiona a vida, questiona tudo acerca daquela perca, né, do porquê. As pessoas procuram um porquê para a morte. Mas é algo até difícil de se responder, porque é algo que nós temos certeza, mas também não sabemos dizer quando que vai ocorrer e como que nós vamos lidar com isso, né? É algo muito omisso, então não tem como determinar. É natural a gente querer responsabilizar alguém, seja um médico ou hospital, né? Aquele momento, culpar alguém. Talvez traga uma necessidade de... Como é que eu posso colocar assim? Quando a gente... Transferência, né? Transferir a responsabilidade de negar aquele sentimento. Então, vai estar na negação, por exemplo. Que é negar aquele sentimento que você está sentindo porque, de fato, aquela pessoa morreu ou se afastou, ou separou, né? Sim. Porque a gente pode ouvir também discursos. Por que Deus fez isso comigo? Minha vida é uma merda porque separou, porque... Sabe? São coisas negativas que é natural que se escute neste momento, que as pessoas falem, porque elas estão procurando algo para justificar aquela ausência. Iris Bueno diz o seguinte: aqui estão os meus questionamentos. 1. Qual o papel das redes sociais no processo de luto e como elas podem ser usadas tanto como um espaço de apoio quanto de comparação social negativa? Posso continuar? Pode fazer. Ela até mencionou aqui, né, tema do meu TCC, ela quis mencionar aqui, quais são os principais mitos sobre o luto que você observa em sua prática clínica e como eles afetam o processo de ressignificação das pessoas. Essas são as perguntas, os questionamentos dela. Bom, as redes sociais, hoje elas são uma segunda pele, né, Patrick, de qualquer pessoa. Então, é muito comum nós vermos em redes sociais noticiamentos sobre morte, né, até sobre a própria funerária, faz a propaganda do horário, local da cerimônia, daquele ritual onde vai acontecer. Tem pessoas que usam redes sociais como forma de testamento ou diários, né, sobre aquela pessoa que faleceu. No caso da morte, né, nós estamos falando aqui a morte. Então, estaria mais relacionada a isso, né? Só que, ao mesmo tempo,
quando você se expõe demais, né? Você tem ali comentários, né? Você pode receber comentários de apoio, meus sentimentos, que é algo muito bom, porque às vezes a pessoa também está buscando, né? Como nós vivemos na era de redes sociais, às vezes a gente busca ali, né? Um retorno, né? Que mesmo que alguém esteja do outro lado do país, ela consegue te dar um suporte. Então as mensagens, obrigada, ó. As mensagens, né? Meus sentimentos, nossa, sinto muito, o que aconteceu? Né, é um ponto positivo. Porém, ao mesmo tempo, se torna algo que as pessoas, por exemplo, podem usar a morte para conseguir seguidor. Né, que tem pessoas que colocam foto de caixão, né? Então você vê uma imagem distorcida ali da morte, daquele processo de luto. Não que todos sejam, né? Todos estejam fazendo por isso. Mas também tem uma visão negativa, você vai receber mensagens negativas relacionadas àquilo. E até que ponto que essas mensagens vai atrapalhar o seu processo de luto ou o seu processo de saúde mental. Então é algo que está muito suscetível àquilo ali. Sobre mitos, eu até anotei aqui, sobre mitos, da minha prática clínica, que a pergunta dela foi bem incisiva, né? Sim. Então, na sua sobre prática, mitos, isso mesmo. Isso, na minha prática, o que eu vejo na minha prática ali de mitos. Eu coloquei 4. O primeiro é de que existe um tempo para o luto. Tipo, 1 ano. Você tem 1 ano para sofrer por aquela morte, para sofrer por aquela... Não. Existem, como eu falei, teorias, né? Existe uma literatura que predetermina ali, espera-se que passemos por este processo em determinado tempo. Mas cada pessoa tem o seu tempo, né, de passar por aquilo, né? Existe hoje na DSM-5, o manual de classificação de transtornos mentais, o luto patológico, que ele foi incluso, né? Mas, assim, requer um diagnóstico, requer um acompanhamento. Eu tô sofrendo 5 anos, a menos superei até hoje. É um luto patológico, é uma doença? Não necessariamente, precisa de avaliação, precisa de ser avaliado. Outro ponto que eu coloquei foi desconversar sobre o luto, que é evitar falar sobre o luto, que é um tabu muito grande. A pessoa ali perdeu alguém, vem falar sobre aquilo e a gente... Como você falou assim, às vezes fica deixou de ir no velório porque não sabe o que falar e foge do assunto. Talvez a pessoa tá precisando daquele minutinho ali para falar sobre aquilo. E se você não precisa falar nada, você pode só ouvir e abraçar a pessoa ou pegar na mão, como eu falei no início. Então, assim, negar aquilo, não falar sobre é muito pior. É muito pior, não é fácil e nem é para ser fácil. O luto não é algo bonito, é algo doloroso, é algo muito difícil. Então, não falar sobre aquilo só dificulta mais ainda o processo. O outro ponto que acontece muito no consultório, as pessoas confundirem luto com depressão. Eu já recebi diversos encaminhamentos. Eu ia te perguntar sobre isso. De várias pessoas encaminhadas com quadro depressivo, mas está no processo de luto. É apenas um processo de luto, não é algo que necessita. É difícil, gente. O processo de luto é algo doloroso, é algo difícil. Não é bonito, não é lindo, é difícil, é doloroso. Beleza. Então, na chamadinha que nós fizemos, eu perguntei para você: o luto pode trazer uma depressão? Sim. Então, uma Sim. coisa, vamos dizer, cada coisa tem que ser separadamente. Sim, o luto ele pode trazer uma depressão? Pode. Não que a pessoa esteja de luto que esteja com depressão, não é isso? Isso, não que está de luto que está com depressão, mas não significa que não... Significa que não lidar com o luto pode causar transtornos mentais. Pode causar sofrimento mental. Na verdade, a expressão certa é essa. Pode causar sofrimento mental. Não passar pelo luto, não lidar com o luto. Entendi. Respondeu a pergunta da Iris? Sim. Todas? Todas. Então tá bom. Posso dar continuidade? Pode. Opa. Deixa eu pegar. Por favor. Obrigada. E eu nem vou cortar isso aqui. Acontece. Vamos lá, Tamires. Eu deixei essa pergunta para o final porque é uma situação muito difícil. Não que os outros processos de luto não sejam, mas esse aqui se torna mais difícil ainda. Afinal de contas, a pessoa perdeu aquela que deu a vida, aquela que deu a luz, vamos dizer assim, que deu a vida para ela. A pessoa menciona o seguinte: depois que minha mãe faleceu, sinto que meu mundo perdeu a graça. Já não sou como era antes.
Eu acredito que ela menciona que já não é como era antes, porque quando a mãe estava viva, ela, pela pergunta, pela afirmação que ela fez aqui, ela era feliz. Hoje ela já não tem mais a felicidade. É um ponto importante a gente entender, a figura de pai e a figura de mãe para qualquer ser humano é muito importante. Quando eu digo figura, Patrick, é porque qualquer pessoa pode representar esses dois papéis, né? E na ausência, né, da mãe ou da figura de mãe para a morte é algo drástico para qualquer ser humano, né? Entende-se no senso comum de que os filhos enterrarão os pais e não os pais os filhos e os avós serão enterrados pelos tios, essa sequência. Mas não necessariamente vai ocorrer dessa forma. E é traumático, é algo doloroso, que normalmente a mãe ou o pai são figuras que representam suporte, força, né? Se acontece qualquer coisa, você retorna-se para a casa dos pais. Normalmente quem separa, por exemplo, volta para a casa dos pais ou vai encontrar suporte e orientação nos pais. Tanto para a morte, né? Você sabe que você não vai ter mais aquela pessoa. E é interessante também que isso também remete à pergunta da Iris no final, que é a necessidade de ser forte. Eu não tenho mais a minha mãe, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que viver porque não tem mais jeito, e simplesmente negligencia todos os seus sentimentos. Não, necessidade de ser forte também é um outro mito, né? Não, você não tem que ser forte, você não tem que lidar com isso e simplesmente levantar a cabeça e vamos. Você precisa passar pelo processo. Tem como, mas é difícil, é doloroso. É o que eu falei aqui desde o início. É difícil, é doloroso demais. Falo por experiência, porque eu passei por isso. Eu era uma criança, mas eu tive todas as consequências que uma pessoa pode ter quando não passa pelo processo de luto. Porque, de certa forma, foi me cortado isso. Eu fui fazer psicoterapia, conhecer psicoterapia depois que eu entrei na faculdade. Então, foi negligenciado. Não por maldade, claro, mas por falta de conhecimento. Então, talvez essa pessoa, né, que está passando por isso precisa lidar com essa situação, um processo psicoterápico, conversar abertamente sobre isso. Talvez não teve a oportunidade, não teve uma rede de apoio que falasse abertamente sobre esse assunto. A pessoa talvez não teve nem a oportunidade de recordar as coisas boas, né? Porque nos primeiros anos a gente lembra dos últimos momentos daquela pessoa, que normalmente em questão de doença é muito sofrimento. Mas depois de um tempo que você começa, né? Alguém vem e fala, lembrava que fulano fazia isso, você lembra? Né? E você vai falando sobre isso. Então vai girar mais em torno desse sentido. Tamires, já que você mencionou que por experiência própria, você, quando perdeu sua mãe, você tinha quantos anos? 9. 9 anos. Como é que foi esse processo para chegar até o entendimento que você tem hoje? Eu digo isso até para as pessoas que estejam nos assistindo e para essa pessoa que perguntou isso aqui. Como superar, eu acredito que superar não seja a palavra, como caminhar depois do falecimento e para chegar no entendimento que você tem hoje? O que a pessoa tem que fazer? Apesar que você já falou da questão da terapia, né? Sim. E procurar conversar, falar e tal. Mas, para ser assim, bem direta mesmo, quais os primeiros passos? Acho que é isso. Olha, os primeiros passos, né? O pós-morte, podemos dizer assim, né? Pós-morte é entender o seu sentimento, é procurar entender de fato o que é que você está sentindo, dar nome para esses sentimentos, né? Que são vários sentimentos, a gente sente dor, raiva, angústia, então a gente precisa nomear esses sentimentos, dar um sentido para eles. Posterior a isso, né? A gente vai retornar à nossa rotina, porque nossa vida continua, você não vai morrer, né? Você não vai morrer naquele momento inicial, apesar da dor ser essa, né? Dor de morte, né? Comparada. A rede de apoio, que é amigo, família, é muito importante. Então, normalmente, nesses momentos de velório, por exemplo, as pessoas compadecem, né? Então, você reencontra muitas pessoas que você não via há muito tempo e que estão ali naquele momento, que às vezes você nunca tive nem contato, é um familiar mas não, naquele momento tá lá. Então, isso é uma atitude. Então, é mais de quem tá de fora, digamos assim. Ter empatia com compaixão também e procurar entender isso. Né, se postergou, passou muito tempo, a pessoa está muito deprimida, está prostrada, não sai mais, abandonou o serviço, abandonou o emprego, não consegue produzir, são sinais, por exemplo, que está caminhando por uma depressão. Então, né, é necessário uma avaliação, um acompanhamento psicológico.
imprescindível, eu diria, para qualquer pessoa entrou num processo de luto, principalmente de pai ou mãe, ou uma pessoa que era muito próxima, seja um animal, ou um processo de separação de muitos anos, procure um profissional, psicólogo, para conversar sobre, porque é a pessoa mais preparada e qualificada para aquilo ali, tem uma escuta apurada e atenta para aquilo. É um investimento que você faz na sua saúde mental. E para mim foi algo muito importante. Demorou muito, né? Eu cheguei num ponto, né? Falando sobre a minha vida pessoal, eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais lidar com meus sentimentos. Eu nem sabia mais o que eu sentia. Eu era uma pessoa extremamente explosiva. Fui uma adolescente, assim, que eu foquei muito, fugi todas as formas, neguei muito a morte da minha mãe. Foquei nos estudos, entrei na faculdade, não dei conta das informações no primeiro assunto sobre aquilo, né? Sobre aquele momento que aconteceu com ela, foi onde eu vi que eu não dava conta mais. E aí fui para processo de psicoterapia. Eu fiquei 2 anos em psicoterapia semanal para conseguir elaborar o meu processo de luto. Após isso, eu consegui caminhar, retornar à minha rotina, que foi retornar à faculdade, que foi dar um sentido para aquela perda, foi conseguir formar, trabalhar e ter muito orgulho disso, claro, né? Quando você mencionou, por exemplo, os prêmios, né? Para mim foi muito importante, mas foi muito triste porque minha mãe não estava para vivenciar isso comigo. Mas ao mesmo tempo é reconfortante porque talvez, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não seria psicóloga hoje. Talvez sim, talvez não. Mas é o sentido que eu escolhi dar para aquilo, né? E eu sinto muito orgulho da mãe que eu tive. Hoje eu já recordo de coisas boas, né? Pessoas me encontram, né? E me reconhecem, né? Como filha dela através da minha imagem, que eles falam que a gente é muito parecida. Então pessoas assim que eu nem conheço, veem as minhas fotos, veem os vídeos, algumas coisas e atribuem a imagem dela às coisas boas. Então para mim isso foi o sentido que eu escolhi dar, mas tive todo esse processo para chegar lá. Todos que acompanham o podcast notaram que hoje eu falei menos, apenas perguntei, até mesmo porque quem tinha que falar mesmo era a psicóloga, né? Eu não domino o assunto e eu fico aqui lisonjeado em receber uma profissional assim muito competente, que é a Tamires, e a disponibilidade dela sempre aqui com o podcast. Muito obrigado, Tamires. Se tem alguma coisa que eu não te perguntei ou que talvez os nossos telespectadores não perguntaram e que você queira deixar aqui registrado, fique à vontade. Desde já, até então, eu quero aqui agradecer imensamente pela sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Patrick, pela oportunidade. E o importante de deixar registrado é que aqui nós resumimos brandamente sobre o luto, né? Pontos mais básicos de forma ampla. Mas, assim, é um assunto muito importante, tá para muito além do que nós abordamos aqui, né? Apenas respondemos algumas perguntas sobre, tentamos organizar de forma que fizesse um pouco de sentido para as pessoas, mas é algo muito profundo, existem estudos, cursos sobre isso, então não é simplesmente uma coisinha simples, é algo muito importante, né? Eu deixo meu muito obrigada mais uma vez, né? Estou uma profissional em formação ainda, talvez possa ter errado em algumas questões, mas estou aberta, né, a aprendizado, estou em busca de novos conhecimentos e especializações, mas nós estamos aqui para isso, né? E não custa nada deixar novamente o Instagram e, gente, uma coisa importante, o que eu pude perceber aqui, eu também tive uma aula aqui hoje com a Tamires, o que eu pude perceber é que, independente de como seja o seu luto, é de suma importância você procurar um profissional para te ajudar. E isso você tem à sua disposição através da Tamires, ou que seja um outro profissional da sua preferência, não sei se é dessa forma que a gente expressa, mas o que eu pude perceber aqui é que sem um profissional, um psicólogo, sem a terapia, independente do seu luto, se torna difícil você... Essa palavra é certa também? Superar? Sim, também não existe uma palavra certa ou errada, não. É isso mesmo, é lidar com aquilo lidar, ali. Né? Lidar com o luto. É direito também não lidar, mas vai ser mais difícil, porque é difícil de qualquer forma, não vai ser fácil, né? Então pode deixar seu Instagram aí novamente. Meu Instagram é @psicóloga_Tamires Aquino. Já até entrei aqui agora.
psicóloga Tamires Aquino, né? Se você tem mais alguma dúvida que não foi esclarecida no podcast, você pode mandar nos comentários desse vídeo, você pode direcionar, né, no Instagram, numa caixinha de perguntas, ou até mesmo para Patrick, que depois a gente dá um jeito de explanar, né, Patrick, sobre esse questionamento. E mais uma vez, né, deixando claro, né, que isso aqui foi um assunto muito sucinto, tentamos trazer de alguma forma até pelo dia, né, que é dia 2 de novembro, que é um dia muito difícil para muitas pessoas, né, o dia de finados, e é um dia também que para algumas pessoas é um momento fazerem rituais, né, onde se levam flores e velas, e se isso te traz algum conforto, faça. Isso. Se não traz, não tenha preocupação de que você tem a obrigação de fazer isso, porque não é porque uma pessoa tem conforto com isso, Patrick, também é importante, que nós vamos ter também. É verdade. Que bom saber de tudo isso. Gente, eu costumo dizer que é o seguinte, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu não vou parar até descobrir. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pelas perguntas e até mesmo você que não fez a sua pergunta, obrigado e se inscreva no canal. Até uma outra oportunidade, valeu, tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.